Amigas e amigos, vocês perceberam a sucessão de acontecimentos com conteúdo parecido que vai moldando um modus operandi neofascista, parafascista do espectro da Lava Jato, do bolsonarismo, enfim, desse projeto de poder que está aí? Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, para você se inscrever, enfim, ajudar a dar a dinâmica da divulgação do Outro Lado da Notícia. Isso é muito importante para todos nós, democratas, progressistas, patriotas, todos nós que somos antifascistas. Nós tivemos aí agora o caso mais recente da suspensão do juiz de garantias pelo Luiz Fux, o ministro do STF, bem conhecido para quem acompanha este Outro Lado da Notícia. Eu falo dele aqui, não é de hoje. É um dos ministros do Supremo mais sabujo, mais enfiado na lama da Operação Lava Jato. Enfim, é um ministro que não estranha nem um pouquinho a sua atitude. Agora, é uma atitude que se soma a outras. Agora, no período recente, por exemplo, nós tivemos aí o caso do nazismo do ex-secretário Roberto Alvim, secretário especial da Cultura. Tivemos também agora, recentemente, esse ataque ao Glenn Greenwald aí por um procurador lavajatista do Ministério Público Federal. Ele não é integrado organicamente à Lava Jato, mas é da ideologia, porque a Lava Jato organizou uma espécie de facção dentro do Ministério Público Federal. Ele é dessa turma aí, não é à toa que eles vivem soltando manifestos em defesa deles mesmos, essas coisas todas que eu falo aí. Quer dizer, o Ministério Público, junto com outras ramificações dessa quadrilha que se formou, a quadrilha, esse grupo de corruptos aí da Operação Lava Jato, eles criaram um espectro, é que eu sempre falo aqui, isso transcende o próprio poder judiciário. Tem aí, eu falo dos esgotinhos nauseabundos, por exemplo, a história do antagonista. Não falei, é o Diogo Mainardi, que é o capo do antagonista. A bandidagem descobriu que nós apoiamos a Lava Jato, descobriu agora. Eu repito, já falei isso, eu respondi. E a quadrilha do antagonista só agora descobriu que sabíamos que vocês são comparsas da quadrilha da Operação Lava Jato, e tem mais coisas. Enfim, são práticas que vão se juntando para formar o modus operandi aí do espectro da Lava Jato, do bolsonarismo. Esse caso do Luiz Fux é claramente isso. E isso também se liga a outros casos. A tentativa, por exemplo, de transferir o Lula para um presídio, quando o Lula estava sequestrado nas masmorras da quadrilha da Operação Lava Jato. Se liga também a muitas outras coisas aí da Lava. Desde o sequestro do ex-presidente Lula, o primeiro sequestro comandado pelo corrupto juiz na época, Sérgio Moro, aquelas barbaridades que eles fizeram lá, divulgação dos telefonemas da presidenta Dilma Rousseff, a época presidenta. Ou seja, a bandidagem solta, a certeza da impunidade, tudo isso vai se juntando e vai formando esse espectro aí, essa conduta neofascista. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, deu uma resposta muito adequada, que ele disse assim: eu acho que a decisão do ministro Fux é desnecessária e desrespeitosa com o parlamento brasileiro e com o governo brasileiro, com os outros poderes. Ou seja, foi todo um processo debatido, um processo que foi formulado longamente, com várias considerações daqui, considerações dali e tal. Fizeram ali, pegaram o pacote do corrupto Sérgio Moro, chefe de quadrilha, e foram dando um sentido foram tirando os aspectos mais fascistas, mais criminosos, mais corruptos, era um pacote que dava poderes à quadrilha, era simplesmente a legalização desse modus operandi aí de quadrilha, de facção criminosa. E isso foi sendo moldado, trabalhado. Aí chega um ministro lavajatista, até a medula, e numa canetada ele derruba tudo isso. Isso é autoritário, autocrático, isso corrompe
e a democracia e atenta contra a Constituição. A gravidade disso é muito grande, é enorme, porque ele está atentando contra, eu sempre falo aqui, as coisas não são assim isoladas, não acontecem do nada. Ele está tentando contra a independência, a república, a abolição, a Revolução de 30, a Constituição de 46 e a Constituição de 88. Olha a gravidade de tudo isso. Por esse caminho, não precisa de parlamento, não precisa nem do presidente da República. O Jair Bolsonaro sancionou. Ele, como diz aqui o Rodrigo Maia, desrespeitou o governo, o presidente. Desrespeitou o parlamento, desrespeitou tudo. É uma atitude de facínora. Ele corrompeu tudo que está aí como a institucionalidade do país com esta atitude. Agora é isso, né? Por que ele fez isso? Eu falei aqui recentemente, eu comentei essa história do juiz de garantias. Né? Por que a Lava Jato implica tanto com isso, fez campanha contra isso? É claro, né, que a tentativa deles é de instrumentalizar, dar institucionalidade para as práticas quadrilheiras da Operação Lava Jato, inclusive em confronto com a facção do Jair Bolsonaro. A atitude do Bolsonaro de sancionar é claramente, né, um confronto com a quadrilha da Lava Jato, né, com o Sérgio Moro. Porque tem, claro que tem essa disputa, eu tenho falado aqui, não é de hoje que eu tenho comentado isso aqui, né, a natureza desse confronto entre as duas facções criminosas, as milícias do Bolsonaro, né, e a milícia da Lava Jato, do Sérgio Moro, dessa Deltan Dallagnol, essa turma toda aí, esses quadrilheiros. O sentido dessa atitude aqui, afrontando, como repito, atitude altiva, digna do Rodrigo Maia, né, de levantar a voz contra uma atitude de facínora. É um absurdo isso. Isso é tão grave quanto o discurso do Roberto Alvim. É, sim, tão grave quanto o discurso do Roberto Alvim defendendo o fascismo, o nazismo. E outras coisas mais. Esse ataque ao Glenn Greenwald aí, né, digno de cachorro louco. Né, atitude de cachorro louco. O sujeito parece que nem pensa para tomar atitude. Simplesmente ele vai lá e morde, ataca esse procurador aí. Né? E o Sérgio Moro sequestrando o Lula. A prisão do Lula ficou mais 1 ano e meio, sei lá quanto tempo. Sequestrado contra a Constituição, contra a lei. Sequestrado por uma quadrilha. É isso. Né? O jornal O Estado de São Paulo faz um editorial hoje, né, que toca nessa ferida, só que toca pelo lado do Bolsonaro, porque é isso, as facções, elas se equiparam. Comentei aqui no vídeo passado o Paulo Guedes, as atitudes dele, elas se equiparam, as 3 quadrilhas se equiparam, são 3 facções criminosas, do Paulo Guedes, do Bolsonaro e do Sérgio Moro. É um equilíbrio que tem entre eles, que até onde eles vão levar isso eu não sei. Se um desses aí cair, desmonta o arranjo, um depende do outro. Isso é igual o parasita, né? Um parasita o outro. Os 3 ali, né? Fica equilibrando os 3. É um equilíbrio muito interdependente, interrelacionado. Agora, no aspecto de serem trogloditas, serem fascistas, se equiparam. Falei do Paulo Guedes aí, por exemplo, a minha bandeira jamais será vermelha, essas coisas todas, o vermelho tomou conta do país. Quando o sujeito chega a esse ponto, ele é fascista, claro, anticomunista, né? Se equipara a Gustavo Marx nesse livro, o livro negro, essa infame indecência, esse livro racista, o livro negro do comunismo no Brasil, que eu tenho comentado aqui. Se equipara ao ditadorzinho de meia pataca, Fábio Panunzio, também anticomunista, jornalistazinho de meia pataca, metido aí com o esquema da mídia e tal. É um rato pretoriano também. Se equipara com Hugo Studart, com esse livro dele, Borboletas e Lobisomens, surgido lá dos porões da ditadura militar, do Ustra, né, do Esquadrão da Morte. É a Operação Limpeza, de novo, na guerrilha da Araguaia. Gente infame, gente indecente. Tudo isso forma o espectro do bolsonarismo, do anticomunismo, do extremismo.
Essa gente aí é sim de extrema direita. É sim de extrema direita. Esse Fábio Panunzio, inclusive, tá aí metido a fazer crítica ao Bolsonaro, porque fazer crítica... Tem o outro também, o Euler Fagundes de França Belém, do jornal Opção, lá de Goiás. Todos com atitudes anticomunistas, atitudes extremistas, atitudes fascistas. Vem dizer, não, eu sou contra o Bolsonaro, sou contra isso, sou contra aquilo. Tá, tudo bem, você é contra tudo isso, mas e as suas práticas? São iguais. As práticas de Hugo Studart, Fábio Panunzio, Euler Fagundes de França Belém e de Gustavo Marques não é diferente. Não são diferentes as práticas deles, né, das práticas do Fux, das práticas desse procuradorzinho aí que está perseguindo o Glyn, dos sequestros do Sérgio Moro, das atitudes do miliciano Jair Bolsonaro e dessas atitudes trogloditas do Paulo Guedes. Quando a pessoa não consegue distinguir a diferença, né, do que é comunismo, do que é anticomunismo, do que é fascismo, do que é direita, tal, aí vem maquiar com essa história de eu sou da direita liberal, eu sou da democracia. Sim, mas e o que você acha do comunismo? Não, o comunismo é igual ao nazismo, igual ao fascismo, então você é fascista. Não tem meio termo nessas coisas aí. Aí, se o sujeito não consegue distinguir isso, consequentemente não consegue distinguir a diferença da serventia de uma bandeira, da representatividade ou da representação de uma bandeira, né, se ela representa um movimento social, um partido político, uma ideologia, uma linha política, ou representa um país. O que tem a ver a bandeira vermelha, né, do PT, do PCdoB, do MST, e seja lá o que for, com a bandeira brasileira? Onde as coisas se encontram e se misturam, onde uma substitui a outra aí? Isso é um problema de cognição. Isso, quem diz isso, como esse Paulo Guedes, é o cachorro louco que eu falo aqui. Ele está inoculado pelo vírus do ódio, do anticomunismo, desses fascistinhas todos aí que eu já citei, né, que ele não consegue sequer fazer a cognição para distinguir uma coisa da outra. E aí vai se formando o modus operandi aqui que eu falei aqui, né, dessas atitudes. O Estadão faz um editorial, por exemplo, esse editorial do Estadão, que chama-se Vingança como Política, é exatamente isso. Quer dizer, como não tem mediação, eles não têm condições morais e, consequentemente, não têm condições intelectuais para fazer a polêmica, o debate, o que eles fazem? Vai para a baixaria, para o baixo nível. E ainda fica falando, eu quero debater com você, esses aí, os anticomunistas aí, esses ditadorzinhos, quero debater com esse tipo de gente. Tá bom, eu quero debater, mas eu vou mandar aqui para você. Eu quero que você me dê uma posição sobre isso. O Fábio Panunzio, o princípio aqui é a defesa da liberdade de expressão. Aí a gente vai ver e tal. Sim, na liberdade de expressão eu quero expressar. Qual foi a resposta dele? A resposta de Hitler, de Mussolini, de Geisel, sei lá, de Médici, os fascínoros do Ustra, do Sérgio Paranis Fleury. Eu quero aqui debater com o senhor, eu sou o delegado Fleury. Aí põe ele aí no pau de arara. A resposta desse fascistinho Panunzio, por exemplo, foi assim. A resposta do Fux, a resposta desse procuradorzinho aí que atacou o Glyn, do Sérgio Moro, e aí, etc. Aí o editorial diz aqui que é dado como certo no Congresso que duas medidas provisórias, consideradas especialmente importantes pelo presidente Jair Bolsonaro, não serão analisadas e perderão a validade sem votação. Uma delas revoga o monopólio de entidades estudantis para a emissão da carteirinha, que dá direito à meia entrada para estudantes. A outra dispensa a administração pública de publicar em jornais diários de grande circulação editais de licitação e tomada de preços, concursos e leilões. No caso da UNE, que não é só a UNE, tem também aí a UBS, né, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, você não vai dizer, isso não é legal e tal, tem monopólio e tal, não tem legalidade, legal nesse sentido, de ter legalidade. Então agora também não pode ser uma vingança política, como o Bolsonaro falou. O próprio Estadão fala aqui, né, as citações que ele fez aqui, que
Essa lei de hoje, apesar de ser uma bomba, é muito bem-vinda, vem do coração, disse o presidente ao assinar a medida contra a UNE e a UBS. Vai evitar que certas pessoas em nossas universidades promovam o socialismo. Olha aí, o Hugo Studart, Gustavo Marques, Fábio Panunzio e Euler Fagundes de França Belém. Socialismo esse que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso é uma burrice, né? Gente burra que fala, cachorro louco que fala isso. E devemos nos afastar deles. Devemos, claro, vai lá para o lado do fascismo. Não queremos fascistas aqui. Né? Vocês não têm nada a ver com a democracia. Em referência, declarou Bolsonaro, em referência ao fato de que as entidades estudantis são ligadas a partidos de esquerda, como o PCdoB. Em outra ocasião, disse que graças à MP vai faltar dinheiro ao PCdoB, vão ter que arranjar dinheiro em outro lugar. Isso é anticomunismo, fascismo, claro. Primeiro que é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada. Quer dizer, a questão aí das carteirinhas é uma questão que diz respeito a uma entidade autônoma. Se ela tem ligação com o PCdoB, aí é uma outra questão. Se discuta, então, monte uma chapa, vai lá e disputa a eleição no Congresso da UNE, né, e ganha a UNE, ou então faça como eles fizeram em 64, vão lá e põe fogo na UNE, que é isso que ele quer fazer. Não pôs fogo, mas fez a medida provisória. A mesma coisa com o movimento sindical, que também fez uma medida provisória para estrangular o movimento sindical, tirando as receitas do movimento sindical. A UNE tem história. Eu escrevi aqui, nesses livros aqui, eu falo muito disso, essas biografias aqui, do Aurélio Pérez, Pedro Palmari e Maurício Grabois. Mas eu tenho um livro específico que trata da questão da juventude, que são os 30 anos da União da Juventude Socialista, que eu resgato um pouco a história da luta dos estudantes desde a época imperial. O papel da UNE no combate à ditadura do Estado Novo, a trajetória da UNE na questão do petróleo é nosso, por exemplo, na criação da Petrobras, no enfrentamento com a ditadura militar. Quem são esses energúmenos para falar contra a UNE? Que moral tem esses energúmenos para falar contra a UNE? É isso que eu falei, vai lá no Congresso. Se o Estadão não está contente com a UNE assim, monta uma chapa, chapa do Estadão, chapa do Bolsonaro. Vai lá e disputa a eleição, ganha a eleição. Agora, eles não fazem isso porque não vão ganhar, claro. Não ganharam nem a eleição presidencial com a máquina toda, aí, dinheirama, mídia e não sei mais o que. Não ganharam a eleição de 2002, 2006, 2010, 2014. Foi preciso apelar para a bandidagem, para o assalto à mão armada. Foi nem a mão armada nesse caso, 64 foi. Mas equivale ao assalto à mão armada. Rasgaram o programa eleito em 2014, jogaram os votos de 2014 no lixo. Fizeram essa história toda que a gente conhece. Criaram uma quadrilha, uma facção criminosa para ser o partido político, para dinamizar esse processo todo aí. Eu disse, o Bolsonaro está criando um partido aí, a tal da aliança, dizendo claramente, nós ainda não assumimos o poder de fato, vamos assumir de fato, um dia nós vamos assumir de fato. Falou, eu comentei isso aqui, escrevi sobre isso no meu site, outroladonoticia.com.br. Porque tem outro partido, o Partido da Lava Jato, já constituído, né, como uma facção criminosa, um partido de bandidos. E aí o Bolsonaro, aí que está o choque entre eles, né? Quem vai conduzir esse processo todo, esse projeto de poder? A questão também, aí, a outra medida provisória a que se refere o Estadão, essa história aí da imprensa, né, que eles vivem também, esse negócio de liberdade de imprensa, eu não entro nessa. De que essa mídia está defendendo liberdade de imprensa. Não está. Ela dá motivo para o Bolsonaro atacá-la. E atacar a liberdade de imprensa, consequentemente. Agora, que, sem dúvida alguma, esse movimento fascista do espectro bolsonarista, lavajatista, né, é contra qualquer tipo de liberdade de circulação de ideias, de pensamento e tal, isso não tem dúvida, está fora de questão. E isso aqui é claramente uma atitude nesse sentido, não para atacar a mídia, que eles chamam de imprensa, que é outra coisa, mas sim para direcionar o seu gado, a sua turma, para os veículos aí que eles pagam, essa história da Secom aí, SBT, Band, a Globo não é diferente, evidentemente, mas a Globo está fora por questões políticas, mas é a lógica que eu falo aqui do cartel mafioso midiático. Esses grupos de mídia são controlados por máfias,
Falei, escrevi e demonstrei isso. Também tem muito disso lá no outro lado da notícia.com.br. Mas o que o Bolsonaro está querendo fazer é direcionar para lá, então, para o submundo das suas redes sociais. Agora, tudo isso compõe exatamente o projeto de poder da bandidagem. Tem uma notícia aí do Grupo Globo, por exemplo, que fala aí deste um advogado que fechou delações premiadas lá no caso da Petrobras, com a Lava Jato e tal, que agora ele está sendo denunciado pela própria Lava Jato de fazer o que eu falo que eles fazem aqui sistematicamente: evasão de divisa, caixa 2, lavagem de dinheiro. Que o nome dele aqui é... deixa eu achar aqui o nome dele. Antônio Figueiredo Basto. Que ele disse que fechou dela lá no começo das falcatruas da Lava Jato. Eu sempre falei aqui a questão dos doleiros do Sérgio Moro e tal, que ele foi denunciado por evasão de divisas junto com Dario Messer, o chamado doleiro dos doleiros, que tem outros doleiros dos doleiros aí também. Eu sempre falei aqui dos doleiros, muito antes dessa história de doleiro aparecer aí como um mecanismo da Operação Lava Jato. Aí diz ele aqui, diz a matéria aqui, que ele fechou acordo de delação premiada com o doleiro Alberto Issef, com o Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, com o Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, o lobista Júlio Camargo e também lá com o ex-senador Delcídio do Amaral. Agora, é a velha história. Eles não sabiam disso, por que eles estão indiciando ele agora? É indiciando que eles estão denunciando. Por que eles estão denunciando ele agora? Descobriram a pólvora? Ora, eu que nunca fiz grandes movimentos, não tem tempo, não tem recursos, tal, só usar o intelecto. Falo disso desde o caso de Maringá. Eles não fizeram isso aqui, evasão de divisa. Tá lá no meu site, o outro lado da notícia.com.br. O Petralha, esse aí que é presidente do Atlético Paranaense, Clube Atlético Paranaense, que montou um offshore, lá um papagaio no Uruguai. Ou seja, eles mandaram o dinheiro, as contas CC5, mandam para fora, aí levantam o empréstimo lá e tal, e traz o dinheiro de volta para cá, entre aspas, legalizado. Ou seja, mandaram a evasão de divisas, lavaram o dinheiro e trouxeram de volta. Isso lá em Maringá, quando o Sérgio Moro era estagiário do Erivaldo Souza, depois ele foi se confraternizar com ele, já como juiz da Operação Lava Jato, essa questão que eu sempre falo aqui. Eu sei disso desde aquela época. Quem fez isso foi o Alberto Issef. E eles descobriram isso agora. Então vejam aí que é um projeto de poder, de quadrilhas, de bandidos. E que dessas ações todas aí, eles precisam desmontar todo o processo da redemocratização do país, liquidar a Constituição, tirar poder de quem pode vigiá-los e impedir que eles saqueiem tudo, que eles roubem o país com esses mecanismos, e principalmente com o programa de governo aí comandado pelo Lobão de Wall Street, Paulo Guedes, que está lá em Davos, entregando tudo, vendendo tudo, e dizendo: o que vocês querem? O que vocês querem? Querem água? Tem lá no Brasil, pode ir lá e pegar. Querem petróleo? Lá no subsolo tem bastante. O que mais que vocês querem? Energia? Tem também lá. Estatais? O que vocês querem mais? Dinheiro do orçamento? Tem também. Nós garantimos para vocês, aí, com a Emenda Constitucional 95. O que mais? Trabalho escravo? Tem também. Nós acabamos com os sindicatos, acabamos com a Uni, pretendemos acabar com a Uni. Pretendemos acabar, estamos asfixiando o movimento sindical, estamos acabando com a legislação trabalhista, tem escravo lá, você escolhe lá do jeito que você quer. É isso que ele está falando lá em Davos. Portanto, não se trata de um projeto de poder, muita gente fala aí, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Saiu a pesquisa aí agora, a popularidade dele sobe. Não é qualquer coisa, não é de brincadeira esse jogo. É por isso que é preciso trabalhar constantemente no sentido de somar forças para enfrentar, para barrar o avanço dessa extrema-direita. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você compartilhar, dar um like, se inscrever, enfim, ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.